Olá pessoal, está começando mais um Carta Mundial, o programa de futebol de Copa do Mundo da Carta Capital em parceria com o Chuteira FC. Do meu lado aqui Luiz Beluso, ex-presidente do Palmeiras, economista, professor, um apaixonado por futebol, vai comentar com a gente. Do outro lado, o Guto, Luiz Augusto Mônaco, muita experiência em jornalismo esportivo, 30 anos quase, cobriu 4 Copas do Mundo e vai falar com a gente. Então já começando direto o programa, vamos falar de seleção brasileira, né? O assunto do momento. A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo em Rostov no último domingo, 1-1, gol do Felipe Coutinho, né? E o empate da Suíça no segundo tempo. E eu queria já começar perguntando para vocês qual é a avaliação que vocês fazem sobre a seleção brasileira nessa primeira partida. Beluso. Bom, eu acho que nos últimos tempos, fazer uma preliminar aqui, você não tem mais bobo no futebol, né? As seleções melhores, outras piores. Eu acho a seleção da Suíça, por exemplo, como disse o Próspero, muito bem organizada, mas com baixo coeficiente de talento. Né? Eles jogam aquela coisa um pouco mecânica, marcam bem, etc., mas eles não ameaçaram o Brasil. Né? Mas você não tem mais jogo fácil. Né? Tirando hoje Bélgica e Panamá, né? Que foi um passeio. Mas vamos observar os outros jogos. O que eu queria dizer é o seguinte: há uma certa presunção ainda no Brasil de que o Brasil é muito melhor que os outros. Não é mais assim. Né? Nós vamos nos convencer que não é mais assim. Que o futebol brasileiro, mesmo formado por jogadores que jogam no exterior, ele sofreu, digamos, um processo de paridade, de igualação com os outros, talvez um pouco melhor, não sei, tenho dúvidas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no jogo, especificamente, o primeiro tempo do Brasil foi bom, o time jogou bem, etc. Né? O que me impressionou foi, depois do gol da Suíça, irregular, na minha opinião, porque houve falta, o time do Brasil se desorganizou. Né? Vou dar um exemplo. Né? O William, que é um jogador muito importante, porque ele arma jogadas pela direita e arma muito bem, ele é responsável. Ele pegou pouquíssimo na bola. Né? O Neymar precisa se dar conta de que ele, antes de mais nada, é um jogador de futebol. Ele não é uma celebridade. Né? E ele se porta como tal. E isso afeta o desempenho dele no campo, porque ele, como disse um amigo meu ontem no jantar, ele fica com muito mimimi. Né? Você levar um tranco de um adversário, sobretudo um jogador com as características e a qualidade que ele tem, isso é normal. Quem jogou futebol sabe que isso faz parte do jogo. Né? Você tem que levar um tranco, não pode ficar toda hora reclamando com o juiz, ficar de chororô. Você tem que, na verdade, na próxima você dá um tranco. Eu joguei esse negócio aí. Né? Então na próxima você dá um tranco nele, mas não vai ficar... É um jogo de contato físico. Sim, é um jogo de contato físico e etc. Então acho que fundamentalmente o que aconteceu é que o time se desorganizou, ficou ansioso, você percebia. Nós perdemos gols, chutes de dentro da área para fora. Né? Então eu não achei que foi um resultado normal, porque a despeito dessa igualação que eu falei, dessa paridade já que está acontecendo no futebol, e depois nós vamos falar do México com a Alemanha, todo mundo ficou boquiaberto. Não é para ficar boquiaberto, o México subiu muito nos últimos 20, 30 anos. Nós mesmo tivemos dificuldade com o México em vários torneios. Né? Então a gente tem que partir desse princípio. Acho que faltou, alguém disse, acho que foi o Guto, disse para mim, você mesmo disse, o Próspero, tem um problema de preparo psicológico, né? Para você disputar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é igual ao amistoso, o amistoso é diferente. Então é preciso ter muita aplicação e humildade, modéstia. Jogar a bola, ir para o jogo, né? Não ficar com nheco-nheco. Nheco não dá certo. E você, Guto, o que você acha desse primeiro jogo no panorama? Eu acho que ficou aquele gosto de frustração e decepção, porque criou-se uma expectativa muito alta, né, antes da Copa. Que o Tite era o saldo da pátria, que tinha dado um jeito no time. É óbvio que o time melhorou em relação ao que era com o Dunga,
Mas Copa do Mundo o buraco é mais embaixo. É diferente de jogar as eliminatórias dos amistosos. O que me chamou a atenção foi essa desorganização do time depois de tomar o gol, porque o time vinha sendo muito bem organizado, uma defesa segura. A Suíça não ameaçou no primeiro tempo, e mesmo depois de empatar, teve alguma chance de contra-ataque, mas não tem qualidade nem velocidade para desfrutar daqueles espaços que o Brasil ofereceu. Se tivesse sido contra o México, que contra-atacou muito bem a Alemanha, teria sido uma encrenca para o Brasil. E eu achei que o Brasil, esse negócio do fator psicológico, né? O time acho que estava tão confiante que ia começar já com o pé direito, que quando viu a coisa complicar, demorou para voltar para o jogo, para tentar mudar aquela situação. Embora tenha jogado melhor no primeiro tempo, teve mais chance de gol no segundo, né? Principalmente no finalzinho, que acho que aí a Suíça falou, bom, agora está acabando o jogo, vamos enfiar todo mundo aqui dentro da área, segurar, que esse empate está bom demais. Aí, acho que nos últimos 10 minutos o Brasil teve umas 4 boas chances de marcar, né? Com o Firmino, com o Miranda, com o Neymar. Uma última, acho que o Renato Augusto, que bateu, desviou num zagueiro, já tinha passado o goleiro. Mas esse desequilíbrio do time depois de tomar o gol, depois de ficar numa situação difícil, é preocupante, pensando principalmente a partir das oitavas de final, né? Porque a partir das oitavas de final, se tiver 15 minutos de pane, de apagão, como, pode ser fatal, né? Como o Filipão falou no 7-1, né? Tivemos 5 minutos de apagão e a coisa foi pro brejo. A partir das oitavas, um apagão como esse do jogo de ontem com a Suíça pode ser fatal. Aliás, vale já chamar o nosso correspondente na Rússia, Luiz Antônio Prosperi. Ele está em algum lugar da Rússia, né, em trânsito entre Rostov e Moscou, direto de um trem, gravou uma mensagem para a gente que a gente vai assistir agora. Vamos ver o comentário do Prosperi. Como vocês podem perceber, eu estou num trem partindo de Rostov para Moscou. Rostov não vai deixar nenhuma saudade para a seleção brasileira. Logo na estreia na Copa do Mundo, empatou por 1-1 com a Suíça, que tem um bom time, bem organizado, marca bem, mas de pouquíssimo repertório. Não era para o Brasil empatar. Fez um primeiro tempo muito bom, quando conseguiu um gol, aliás, um golaço de Felipe Coutinho, aliás, também o melhor jogador do Brasil. Mas faltou muito no segundo tempo. Quando o time sofreu o gol, um leve empurrãozinho em cima do Miranda, que o Tite falou que foi um empurrão mesmo para valer, que todo mundo percebeu, a Suíça empatou e o Brasil perdeu o controle do jogo e também mentalmente se enfraqueceu. Essa é a grande preocupação. A seleção brasileira mentalmente estava muito confiante, achando que ia abafar logo na estreia, e isso não aconteceu. Quando o time sofreu o gol, até retomar um pouco mais a qualidade, chegar com mais força no ataque, demorou muito. E Tite, quando percebeu que precisava fazer alguma coisa, fez quase nada. Trocou Fernandinho por Casemiro, 6 por meia dúzia, porque Casemiro havia levado um cartão amarelo e corria o risco de ser expulso. Fernandinho, segundo o Tite, tem mais saída de bola, finaliza bem a média distância e poderia dar uma novidade para a seleção brasileira. Mas, ao meu ver, a coisa que mais chamou a atenção de todo mundo foi a entrada de Renato Augusto. Renato Augusto ficou 10 dias 15, 20 dias de preparação da seleção brasileira para a Copa, sem treinar porque tinha uma inflamação no joelho esquerdo. Antes de se apresentar à seleção brasileira, ele também não havia jogado quase nenhuma partida oficial lá no famigerado, lá no campeonato chinês, lá que não tem assim uma grande competitividade. E ele colocou o Renato Augusto justamente no momento crítico do jogo, no momento que precisava alguém para fazer alguma coisa diferente, e não o Renato Augusto. Ele disse que o Renato Augusto combina muito bem com Neymar e Marcelo, que eles estão mentalmente já sabendo o que tem que fazer, porque eles começaram a trajetória com o Tite ali como titulares. E deixou o Coutinho lá para o lado direito. Quando ele jogou o Coutinho para o lado direito, sumiu um pouco aqui, porque estamos de trem. Quando jogou o Coutinho para o lado direito, o Coutinho também perdeu um pouco da embocadura, não conseguiu fazer mais do que ele havia feito no primeiro tempo. E aí, depois ele trocou o Gabriel Jesus por Firmino, outra 6 por meia dúzia. Tudo bem que o Firmino tem uma vantagem a mais com o Gabriel Jesus, porque ele sai mais da área, combina mais as jogadas e também finaliza de longa distância. Menino garoto, o Gabriel Jesus sentiu um pouco o peso da estreia, teve duas chances para chegar na cara do gol e não conseguiu fazer o que todo mundo se esperava dele. O que fica disso tudo?
Tite precisa se preocupar com a cabeça dos jogadores e com a dele também. Ele, na coletiva, reconheceu que o time estava muito ansioso e depois que sofreu o gol também se abalou. E ele, Tite, também estava muito ansioso. Isso não pode acontecer mais. Se o Brasil quiser fazer uma grande trajetória nesta Copa, fazer uma travessia um pouco mais tranquila, precisa se preparar também a cabeça. Não só o físico e a bola. A bola a gente ficou devendo muito. E lembrando que Neymar, também sem ritmo, há quase 3 meses sem jogar uma partida oficial, a não ser esses 2 amistosos aí pré-Copa, também não mostrou muito o que ele poderia fazer e o repertório que ele tem. Neymar ficou muito ansioso, teve muitas divididas, foi o jogador que mais sofreu faltas, mais de 10 faltas ele recebeu na partida, e isso é muito para um jogador que está voltando agora. A lição que fica: Tite, presta atenção, não se deixa levar pelas badalações da mídia, pela torcida, que você é isso, que você é aquilo. Você também está aprendendo como se disputa uma Copa do Mundo. Copa do Mundo não é aqueles joguinhos de eliminatórias com os fracos adversários sul-americanos que a gente está cansado de saber como eles jogam. Então preste atenção, o Brasil pode ir longe nessa Copa, mas precisa saber sofrer e precisa ter cabeça, coisa que não teve contra a Suíça. Agora um abraço para vocês, vou continuar aqui a minha longa viagem até Moscou, desembarcando só no dia seguinte. Um abraço a todos. Bom, esse foi o comentário do Prósperi, direto da Rússia, ele que está acompanhando a seleção brasileira e vai mandar sempre vídeos pra gente aqui no Carta Mundial. Eu queria aproveitar o gancho da opinião do Prósperi para perguntar para os membros da nossa mesa aqui. Ele falou sobre trocas de 6 por meia dúzia, né, que o Tite teria feito, trocando jogadores de uma mesma posição e não alterando tanto o jogo quanto se pedia naquele momento. Eu queria saber do Beluso e do Guto, começando pelo Guto aqui. O que você acha? Você concorda com essa afirmação dos 6 por meia dúzia? Eu acho que mais no caso do Renato Augusto. A do Casemiro eu entendi, que o receio dele de perder um jogador expulso, ficar com 10 e perder o jogador que protege mais a defesa. Então ali eu acho até que foi lógica a troca. Agora, a troca do Renato Augusto no lugar do Paulinho, eu não entendi muito. Eu acho que o Brasil perdeu com aquela troca. O Paulinho não estava nos seus melhores dias, disse o Tite. Mas o Paulinho, no primeiro tempo, 2 vezes ele apareceu ali dentro da área para finalizar. É um jogador que tem essa característica, né, de entrar na área, de ser aquele jogador que vem de trás, de surpresa, pode fazer um gol de cabeça. Então o Brasil perdeu isso com a saída dele. E quando entrou o Renato Augusto foi jogado do lado esquerdo, e o Coutinho, quando foi para a direita, perdeu aquela jogada dele, a jogada que resultou no gol, né? Que ele tentou também um outro lance no segundo tempo. Quando está jogando do lado esquerdo, ele tem um ângulo muito melhor para chutar, e ele chuta muito bem de fora da área. Quando ele foi para a direita, perdeu essa arma. Eu acho que a entrada do Renato Augusto não acrescentou nada e ainda fez o Brasil perder 2 opções importantes para fazer o gol. E você, Beluso, você acha que as trocas... Eu acho que, na verdade, as substituições que ele fez é um sinal de que um pouco de pânico e de perplexidade atingiu o técnico também, né? Então ele não fez com critério a substituição, ele fez meio no... Claro, o Casemiro tomou o cartão amarelo, aí foi uma substituição prudente. Agora as outras 2, eu acho que ele trocou 6 por meia dúzia mesmo, né? Claro que o Gabriel Jesus sofreu um pênalti, né? E para mim indiscutível, que eu acho inacreditável que o pessoal lá do VAR não tenha entrado, né? Não tenha entrado, dito, foi um pênalti óbvio, que ele foi seguro, o Beck segurou, mas enfim, o que eu estou dizendo é que o pânico atingiu o Tite também. Isso é um fenômeno que é comum no futebol. Quando você acha que você é superior ao outro e age dessa forma, você não pode fazer essa suposição no futebol. Porque o futebol é um esporte onde essa superioridade é mais contestada. Se você comparar com outros esportes, com o basquete, com o vôlei, etc., é muito difícil um time muito melhor perder para o outro pior. No futebol, primeiro o campo é maior, são 11 jogadores, a possibilidade de um acidente no jogo é muito grande, então você não pode fazer essa suposição, né? E o Brasil, a meu juízo, entrou com essa suposição, e isso contaminou o Tite também, porque a verdade nenhum ser humano
pode partir dessa suposição de que ele é melhor que os outros, entendeu? Ainda mais no Não futebol dá tão certo, traiçoeiro. ainda mais no futebol que é tão traiçoeiro. Então acho que ele foi um pouco, digamos assim, prepotente. Os brasileiros em geral foram tanto O clima em cima do Brasil estava muito otimista. E aí no primeiro tempo fortaleceu essa sensação, porque a Suíça foi absolutamente inofensiva no primeiro tempo. Então acho que o pessoal achou que esses caras não vão fazer gol na gente nunca. Daqui a pouco a gente faz o segundo. Mas de repente Aí toma um gol daquele, irregular, mas poderia ter tomado sem aquele empurrão, porque um escanteio, uma falta de bola, você está sujeito a tomar um gol, né? Ali não tem a superioridade, ali não adianta você ser melhor que o outro tecnicamente, numa bola daquela você toma um gol. E aí na hora que empatou o jogo, acho que o pessoal perdeu um pouco o rumo, falou, pô, mas estava tão fácil, tão na mão, e agora? Vou ter que remar tudo de novo. Aí deu aquela banho de água fria, né? Aí o time começou a se desorganizar e o Tite também começou a ficar aflito, porque não conseguia fazer o time reagir. Isso... E somou um pouco com o peso da estreia também, que é natural em Copa do Mundo, né? E foi bem isso que você falou, que acho que a seleção não esperava que a Suíça fosse marcar um gol. Quando marcou, não soube reagir dentro do jogo. O que viu 4 Copas sabe que em Copa do Mundo, às vezes, um incidente desmonta todo um projeto de... Né? Eu me lembro bem uma coisa incrível que aconteceu com o Brasil, perder da França naquele jogo de 86. Pois é. Lembra-se? Sim, o Zico entrou, foi bater o pênalti. O melhor batedor do Brasil. O melhor batedor do Brasil, perdeu o pênalti, o Brasil se desestruturou, foi lá para bater os pênaltis no final. Ou um outro Brasil e França de 98, que teve aquela convulsão do Ronaldo antes do jogo, que desmontou psicologicamente todo. O time entrou com medo do Ronaldo ter um troço dentro de campo. Né? E na verdade aquilo foi, eles tinham escalado o Edmundo. Né? Deu a escalação com o Edmundo e depois entrou o Ronaldo. Por quê? Porque entrou gente dentro do vestiário para pedir para bota o homem. Quem foi que o pessoal da Nike entrou lá para bota o homem. Botaram o homem. O César Sampaio me disse, vou contar. César Sampaio me disse que era impressionante a convulsão do Ronaldo. Ele, César Sampaio, achava que ele ia morrer. Ia morrer. E ele puxou ali, ele que puxou a língua do Ronaldo. Então, essas coisas pesam muito. Quer dizer, o time do Brasil tomou quantos gols de cabeça? 2, 3? Naquela Copa, uns 2. 2 de cabeça, do Zidane. Então, o time desmoronou, porque a Copa do Mundo é um peso, velho. É um peso. Uma final de Copa. Não dá para você brincar. E no início de Copa também. Tem o peso da estreia, né? Ainda mais pro Tite, para um monte de jogador que fazia a estreia contra a Suíça, né? Numa Copa do Mundo. Mas vamos passar para outro tópico, senão a gente só fala de Brasil hoje. Vamos falar dos principais jogos da primeira fase. Eu não vou listar todos aqui, a gente vai colocar na descrição do vídeo os resultados dessa primeira rodada, mas eu queria pedir para o Guto e para o Beluso que listem um jogo positivo, né? Uma surpresa, um lado positivo e um negativo dessa primeira rodada. Para você, Beluso, quais foram os jogos aí que você destaca como um jogo que te surpreendeu e o outro que te decepcionou? Eu não posso deixar de falar de México e Argentina. Não é porque o México tenha me surpreendido, eu não quero ser sabichão, longe disso. Mas eu acompanho muito futebol. Então o México, o futebol mexicano é um futebol que tem melhorado muito nos últimos 20 anos. Né? Eu me lembro que nós estreamos contra o México em 1954 e ganhamos de 5-0. Certo? Muito bem. O México era considerado assim uma espécie galinha morta, né? Galinha morta. E não é mais. Então, não me surpreendeu, até porque o México tem jogadores de qualidade. Né? Tirando o Chicharito, que faz jogadas inacreditavelmente mal construídas, e ele joga na Inglaterra, né? Bom, tem outros jogadores muito bons. O que fez o gol, né, é um sujeito de muita qualidade. Né? Ele deu um drible, aliás, os alemães estão bravos com o Ozil. Né? Porque diz que o Ozil não tomou conta do jogador. Mas o México é um time que vai dar o que falar, vai dar trabalho. Os contra-ataques armados no primeiro tempo, sobretudo mesmo no segundo, foram muito bem armados, né? Muito mais bem armados que os contra-ataques da Suíça, por exemplo. Sem dúvida. Então, esse foi para mim o jogo que chamou a atenção. Só vale falar que esse jogo interfere diretamente o grupo do Brasil, né?
que o segundo colocado, se o Brasil vier a ficar em primeiro, pega o segundo desse grupo do México e Alemanha. E o que eu achei já que com esse resultado vai ser muito difícil a Alemanha ficar em primeiro agora. Eu também acho. Porque o México falta jogar com Suécia e Coreia do Sul. Se o México fizer 4 pontos esses 2 jogos, a Alemanha já não tem como ser primeira. A Suécia venceu a Coreia do Sul na primeira partida. Venceu a Coreia, então. O jogo, digamos, tem uns jogos que eu achei muito fracos, né? Dava sono assistir. Teve muito 1-0, 1-1, né? Muito 1-0, 1-1. O jogo Argentina, por exemplo, né? Argentina, vamos combinar que o negócio tá feio lá, né? A respeito do Messi, o time jogou muito mal, né? Pessimamente mal. Depende do Messi. Quando o Messi erra, aí então não tem para onde correr. Não, o time eu não sei o que vai acontecer com a Argentina. Acho que a Argentina corre o risco de ficar por aí no caminho. Pode ser que eu me engane, que a gente se engana muito, mas a Argentina eu achei uma decepção. Aliás, as equipes favoritas, né, Guto, entraram nessa Copa do Mundo decepcionante, de certa forma. Ainda não engrenaram, né? Não pegaram no breu, ainda não. A Alemanha perdeu. A Espanha empatou com Portugal, foi um belo jogo. 3-3. Foi um belo jogo. Foi o adversário mais difícil, né, entre os grandes aí favoritos. A Espanha pegou Portugal, que está na frente da Espanha, inclusive, no ranking, né? E foi um belo jogo. A Espanha jogou mais, na minha opinião, mas Portugal tem um goleador implacável. Um brasileiro que fez o que tinha que ser feito. Um brasileiro que jogou muito bem. O Diego Costa. Muito bem. Sim. E o nosso amigo Cristiano Ronaldo, ele, sem dúvida, é o melhor jogador do mundo hoje. Ele é preciso na conclusão, eficiente. Teve um comentário de um ex-jogador inglês, acho que ele está jogando nos Estados Unidos até, o Evra. Ele fez um comentário depois dessa primeira rodada que fala-se muito da Cristiano Ronaldo e Messi, que é o melhor, um ano ganha um, outro ano ganha o outro. Ele falou uma coisa que é verdade. O Cristiano Ronaldo lida muito melhor do que o Messi com situações de pressão. Na pressão, ele costuma crescer. E nos jogos decisivos do Real Madrid, uma ou outra exceção, mas assim, quartas de final de Liga dos Campeões, semifinal, o Cristiano Ronaldo vai lá, faz 2 gols, 3 gols. Ele fez um gol de bicicleta. Ele teve aquela falta que ele empatou o jogo contra a Espanha, era a última chance de Portugal no jogo. Era ou fazia aquele gol ou perdia o jogo. E ele colocou a bola num lugar que seguia os jogadores da barreira pulando, esticando o pescoço, tentando, o goleiro só olhando. Quer dizer. Guto, posso fazer uma observação sobre falta? Sim. Eu vi vários gols de falta. Foram quantos gols de falta nessa Copa? Até agora foram 3. 3. Pois bem. Os jogadores brasileiros eram os melhores batedores de falta que eu via, que eu assistia. Tinha 3 ou 4 na seleção que você podia escolher. Para bater de longe, para bater da esquerda, para bater da direita. O Didi, era o Nelinho, era o Zico, o Rivelino. Nós não temos um batedor de falta mais. Neymar cobra tudo, né? Tá assim. Neymar, nós não temos um batedor com a mesma de falta. eficiência. Não. E nós não temos uma. Eu fiquei sabendo, e fiquei muito surpreso quando alguém me disse ontem que os preparadores físicos brasileiros não deixam treinar. Verdade. Porque diz que força a musculatura, etc. Eu, assim, olha, eu vou falar coisas aqui de muito antigamente. Eu ia ao Palmeiras assistir os treinos nos anos 50 e via o Jair da Rosa Pinto, que ninguém sabe mais quem é, mas foi o meia da seleção brasileira de 50. Ele ficava depois do treino batendo falta, né? Ficava lá batendo falta. Outro chamava-se Romero, né? Veio do América, jogou no Palmeiras, era de uma precisão. E fez o gol do título de 59. Então você tinha jogadores que eram o Nelinho, o Didi, né, com a folha seca, né? Quem mais? O Rivelino. Então, tem até uma história curiosa, o Zico conta que ele ficava treinando faltas na Gávea, não tinha iluminação, ia ficando escuro e os goleiros queriam ir embora e ele falou, não, fica aí para treinar. Ficava 1 hora treinando depois, só com de falta, de um lado, do outro, mais para cá, mais para lá. E eles se aperfeiçoavam. Agora hoje tem isso, que os fisiologistas, os preparadores, não, acabou o treino, tem que ir fazer
trabalho regenerativo para poupar a musculatura. E aí você vê até no... Eu estava vendo uma estatística aí, o seu Palmeiras... Seu também. Meu também. Que não faz um gol de falta desde 2015, acho. Quando acontece falta a favor do Palmeiras, eu nem olho. Nem olha. Sempre o cara vai errar. É perdido. Está na barreira, Então... está não sei aonde. O Scarpa é bom batedor de falta. Né? Mas nesse momento não podemos contar com ele. Enfim, vamos falar de seleção, seguir falando de seleção. Eu só queria rapidamente, muito rapidamente mesmo, para a gente não estourar o tempo, que vocês contassem a expectativa para a segunda rodada da Copa do Mundo. Vamos ampliar para a Copa do Mundo. Eu falei do Brasil, mas além do Brasil, o que vocês esperam de segunda rodada, Guto? Eu espero um crescimento dos favoritos, né, que agora já passou esse negócio o peso da estreia. Alguns numa situação já que não podem mais bobear, né? A Alemanha, por exemplo, a Argentina, que vai jogar com a Croácia. Entrou com uma pressão maior também. É hora de mostrar suas armas, né? Mostrar o que você tem para te credenciar a lutar pelo título. Então, esperar uma melhora desses times e esses times melhorando, o nível dos jogos, por consequência, sobe também. Beleza. Eu vou falar primeiro do Brasil, depois dos demais. Eu acho que o Brasil vai pegar o pior time da chave. Vai pegar a Costa Rica. Eu assisti o jogo da Costa Rica com a Sérvia. Com a Sérvia, né? Costa Rica... a Costa é rica, mas o futebol é pobre. Aliás, nem a Costa não é tão rica, mas eu acho que vai ser um jogo que o Brasil pode ganhar com alguma facilidade. Espero, né? Sim. Espero que não haja surpresa com a Costa Rica. Já a Argentina vai passar um aperto. Né? E a Alemanha também não pode... Joga com a Suécia, que ganhou. A Alemanha, inclusive, com esse resultado da Suécia, já termina a primeira rodada em terceiro grupo. Lugar. E a Suécia pode entrar para jogar por um empate contra a Alemanha. Pode, por isso é que... Eles são grandes, são jogadores fortes, fisicamente, quer dizer... Não é grande coisa. Não é grande coisa. Eu vi o jogo, não tem contra-ataque e tal, mas para defender com aqueles jogadores, com aquela força deles ali... Com os vikings. E pega um time... começa a passar o tempo, a Alemanha ficando ansiosa, pode acontecer uma tragédia aí na primeira. Você já imaginou? A Alemanha ficar fora na primeira fase? A Alemanha ficar fora. E a França, na verdade, que na minha opinião não foi tão bem no primeiro jogo, eu achei que... Mas fez o que precisava fazer, né? 2-1 na Austrália. Sim, mas cá entre nós, quem foi viu a o jogo única... viu que não foi essa Brastemp, né? Mas eu acho que a França tem potencial de avançar. Potencial tem, mas não jogou bem. Isso de surpresa que você falou, Beluso, já pensou se a Alemanha ficar fora? Se a gente lembrar 4 anos atrás, quando teve o sorteio dos grupos, tinha um grupo com Itália, Uruguai, Inglaterra e Costa Rica. Né? Quem ficou fora? Itália e Inglaterra. Costa Rica se classificou, jogou com a gente, né? Não. Costa Rica foi eliminado pela Holanda nos pênaltis. Foi eliminado pela Holanda nos pênaltis. Nos pênaltis. É isso mesmo. Acabou invicta a Copa. Acabou invicta. E o Uruguai classificou no último jogo ganhando da Itália, o jogo da mordida do Suárez, lá em Natal. Eu estava lá naquele jogo. Você estava lá? Gol do Godin de cabeça, faltavam uns 10 minutos. E a Itália, que tinha ganho da Inglaterra no primeiro jogo, ficou fora porque perdeu os 2 jogos seguintes. Então, os 2 times que todo mundo apostava que iam se classificar, ficaram fora. Mas a gente tem que aceitar que o futebol italiano vem decaindo nos últimos anos. Né? Depois da Copa de 2006. O Uruguai eu achei que foi mais ou menos, né? Não foi tão bem contra um time bem modesto, né? Fez um golzinho lá. Jogou no finalzinho. Né? Vamos falar muito de Copa do Mundo nesse programa e em outros, e eu queria puxar o terceiro tema que também tem a ver com Copa do Mundo e principalmente tem a ver com o nosso programa, que se propõe a falar de assuntos extra-campo também. Além do dentro de campo que a gente falou até agora, vale dizer que a Copa não teve nenhum dos incidentes não esperados, mas temidos, né, digamos assim. Não teve caso de homofobia, nem racismo. O que a gente teve foi um atropelamento que a polícia alegou que foi casual. O motorista teria dormido e atropelou torcedores no centro de Moscou, mas nada muito grave, não aconteceu nada. E eu queria conversar com o pessoal aqui da mesa o que eles acham disso, se ainda é muito cedo para alguma coisa acontecer, ou se há realmente uma vigilância da Rússia em cima disso e estão conseguindo vetar o Guto. Eu posso, até para dar uma informação para o Beluso, que eu conversei com o Próspero,
que está lá na Rússia, né? E ele falou que pelas cidades que ele passou até agora, já teve em Sochi, em Rostov, já teve em Moscou, ele falou assim que tem muito policial nas ruas, em cada esquina você vê assim, duplas ou trios de policiais, dias de jogos então é super reforçado em volta do estádio, mas não é uma coisa assim de intimidar ninguém, é uma coisa assim preventiva, que está muito tranquilo o clima nas ruas, os torcedores de times das seleções diferentes se encontrando, confraternizando, está muito tranquilo. A gente ainda não teve nenhum caso de briga de torcidas, né? Como também era alardeado. E o único caso de homofobia e manifestação homofóbica foi a torcida do México, aquele tradicional bicha quando o goleiro vai bater o tiro de meta, né? E parece que a Federação Mexicana vai ser multada pela FIFA por isso. O que prova que está mais em cima mesmo. A FIFA está tentando abafar aí possíveis casos de violência contra as pessoas que estão por lá. Vale também contar o caso recente de um grupo de torcedores brasileiros, né? Que aproveitando a inabilidade de uma torcedora russa. Era uma torcedora? Eu acho que era uma repórter. Uma repórter russa. Que não fala, obviamente, português, e eles ficaram fazendo piadinhas. Piadinhas porque você é generoso. Eu estou tentando amenizar a situação, mas não pode ser amenizado. Eles fizeram, na verdade, uma coisa de péssima educação, é uma grosseria, uma coisa assim de péssimo gosto, aliás, né? E começaram a cantar uns estribilhos, digamos, muito desagradáveis e machistas contra a repórter, se aproveitando das circunstâncias que ela não sabia a língua. Ela não sabia, via aquele pessoal animado e ela sorrindo com eles, achando que estava participando de uma festa ali. Que é uma coisa. Não sabia o tamanho da ofensa naquele. Diz mal da educação de certo tipo de pessoa no Brasil. Estavam todos de camisa amarela. Exatamente. Arranha muito a imagem do Brasil lá fora. Principalmente se isso daí se disseminar. Daqui a pouco se dissemina, entendeu? Porque isso aí você não segura. Muito ruim. Muito ruim. Bom, a gente espera que, obviamente, esses incidentes não aconteçam novamente. E vamos já para o final do nosso programa. Eu queria agradecer ao Beluso e ao Guto. Esse foi o segundo Carta Mundial. Eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino, deixe os comentários que a gente gosta de ler. Talvez no próximo programa a gente traga até alguns comentários para responder aqui. E fica à vontade para discutir com a gente. Vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo, sempre ligado aqui no canal de Carta Capital. Até a próxima. Tchau, tchau.